Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando aqui mais um programa Recado do Coração de Deus. E eu quero pedir licença para entrar na sua casa. Você que me assiste pela RIT, pela nossa TV, pelo Facebook, na internet, no YouTube, aonde você estiver me assistindo nesse momento, que o Senhor Deus possa te abençoar abundantemente. E eu tenho a certeza que nesse programa muitas dúvidas serão esclarecidas. E eu tenho certeza que, através da direção de Deus, você vai alcançar o entendimento para estas questões que muitas das vezes lhe perturbam, lhe tiram o sono. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dirigir você nessa programação. Sempre que você tiver uma dúvida, você pode nos encaminhar aqui para a nossa produção. Esse programa tem por objetivo de responder a uma dúvida que você tenha à luz da Escritura Sagrada. Observe esse e-mail que está aí na televisão, pastoreuquerosaber@gmail.com. Você vai encaminhar a sua pergunta, colocando o seu nome, a sua cidade e, quem sabe, a sua dúvida pode ser respondida aqui no nosso programa. E hoje eu tenho aqui uma pergunta da Natália Cristina, do Rio de Janeiro. E a Natália faz uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A Natália pergunta assim: quando formos arrebatados para a eternidade, iremos lembrar da nossa vida na Terra? Olha, Natália, essa é uma dúvida que muitos têm. Como será a eternidade? Será que vamos nos lembrar? Será que levaremos para a eternidade a nossa memória da vida das pessoas queridas que conviveram conosco aqui na Terra? Para que a gente possa entender melhor essa questão, eu quero começar a ler um texto aqui que está em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 25, que diz assim: Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, nessa parábola do rico e do Lázaro, que o Senhor Jesus ilustra, é uma parábola que nos traz uma ideia de que esta memória ela não é perdida na eternidade. Quando nós falamos, por exemplo, do inferno, a gente observa na palavra que o inferno ele é associado ao sofrimento, ao pranto, ao ranger de dentes. E isso não apenas é pelo sofrimento em si que o inferno proporciona, mas muito também pela memória que a pessoa ela tem. É aquela dor, não apenas pelo fogo do inferno, mas é uma dor pelo arrependimento tardio. É mais ou menos essa ideia que a parábola do rico e do Lázaro traz. A dor de um arrependimento tardio, de alguém que acabou indo para a perdição, indo para um lugar de tormento, quando ela teve a oportunidade de encontrar a salvação. A parábola do rico e do Lázaro mostra pessoas que, no tormento do inferno, terão esse arrependimento tardio, ou seja, pessoas que vão lamentar não ter dado ouvidos à palavra, pessoas que vão lamentar não ter permanecido firme no Evangelho. Então isso nos traz uma ideia de que para a eternidade, esta memória, ela há de permanecer. Eu quero aqui ler um outro texto com você de Apocalipse,
no capítulo 21, nos versículos 3 e 4, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse, nós vamos perceber que esta memória, ela permanece. Quando o texto diz que não haverá mais pranto, é porque não haverá mais motivos para choro. Quando o texto diz que não haverá mais dor, não é porque a memória da pessoa ela vai ser apagada. É simplesmente porque não haverá mais os motivos que causam a dor. Mas nos dá a entender que a memória, a lembrança, ela permanece. O que não permanece é a dor e o sofrimento que essas lembranças podem nos trazer. Então, uma coisa é a lembrança do fato, outra coisa é a dor que esta lembrança pode trazer. Ou seja, a dor, o sofrimento, as lágrimas, elas deixam de existir, não as lembranças. Quando nós somos curados, por exemplo, por Deus, curados nas nossas emoções, nós vamos perceber o quê? Que as lembranças elas permanecem. Nós não apagamos a nossa memória, mas simplesmente nós curamos a dor, saramos a dor que muitas lembranças podem nos trazer. Então eu creio que não é muito diferente na eternidade. As lembranças vão permanecer, embora este corpo que nós temos, ele será transformado. É o que fala aqui o texto de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, esse corpo de carne e osso com sangue, este corpo ele vai ser glorificado. Ou seja, é difícil da gente compreender o que é um corpo glorificado. Se esse corpo glorificado ele tem uma aparência estética semelhante ao do corpo humano ou se é uma aparência completamente diferente. Eu particularmente creio que o corpo glorificado ele tem uma estética semelhante ao corpo humano, mas a sua constituição, os seus elementos, eles são espirituais, né? Por exemplo, Jesus, quando ele ressuscita, nos dá a entender que é um corpo glorificado, embora era possível reconhecê-lo como Jesus. Ora, se a nossa memória permanece, então nós temos que reconhecer visualmente as pessoas, embora este corpo ele tenha uma constituição diferente. A Bíblia fala de um corpo glorificado. Então, por aquilo que eu acabei de explicar aqui, nós podemos entender que na eternidade, tanto na eternidade com Cristo, tanto numa eternidade perdida no inferno, a memória, a lembrança, ela permanece. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua palavra, meu Pai, tudo é esclarecido. Que o Senhor possa continuar ajudando a vida de todas essas pessoas. Obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e na próxima semana eu volto com mais um programa Recado do Coração. Um forte abraço e até lá.